Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 1, título Últimas Palavras e Testemunhos, e agora eu vou ler o texto-chave. Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Antes de Jesus subir ao céu, ele passou um tempo orientando os discípulos para quando ele não estivesse mais aqui com eles, né? Para tudo que ia acontecer no futuro. E a gente vai agora falar do que está em Atos, né? Atos capítulo 1, de 1 a 14. Que uma parte é do que a gente já falou na semana passada, outra não é, né? Logo no começo, a gente vê que o livro foi escrito para um tal de Teófilo. E fala, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, tá usando o livro de Lucas e o livro de Atos para ensinar Teófilo. Mas quem é esse Teófilo, ninguém realmente tem certeza. E aí começa a falar da história, né? Começa a contar a história a partir de onde terminou em Lucas. Repete um pouquinho o final do livro, né? E diz que até do momento que Jesus ressuscitou até ele ir ao céu se passaram 40 dias. Ele ficou aqui na terra por 40 dias. E durante esse tempo ele ficou dando instruções ao seu povo, né? Ele se apresentou aos discípulos, deu muitas provas de que ele havia ressuscitado, que ele estava vivo, e falou para eles acerca do reino de Deus. E em certa ocasião, ele estava com eles e ele falou algumas coisas. Essas são as últimas palavras de Jesus, que a gente disse ontem que foram bem planejadas, foram estratégicas, né? Porque Jesus, nessas últimas palavras, ele repetiu algumas coisas que ele já tinha dito antes, né? E essas, como eram as últimas palavras, ia ficar marcado na mente dos discípulos, né? Então, ele repetiu algumas coisas que ele tinha dito para eles se lembrarem e ficar marcado na mente deles, né? Tipo quando a gente tá contando aqui a história, eu falo, eu já falei isso, mas vou repetir porque aí vocês não esquecem, né? É por isso que Jesus falou isso, para ficar bem fresquinho na mente deles e ficar marcado. E aí, Jesus deu uma ordem, ele disse, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aqui essa promessa é de que eles receberiam o Espírito Santo. A gente comentou a semana passada, não sei se já comentou em alguma outra semana, que Jesus falou para eles que eles receberiam o Espírito Santo. E eles receberam um pouquinho do Espírito Santo antes de Jesus ir para o céu, mas eles iam receber mais depois que Jesus fosse. E isso aconteceu lá no dia de Pentecostes, né? Que eles receberam o Espírito Santo em mais abundância e receberam também os dons do Espírito Santo, foram batizados pelo Espírito Santo, que nem a gente acabou de ler aqui, né? Mas a gente vai ver essa história direitinho na semana que vem. E então, as pessoas que estavam ali perguntaram para Jesus, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Mas Jesus respondeu que
não lhes competia saber o tempo ou a data que o pai estabeleceu. O pai estabeleceu essas datas pela autoridade dele e isso não tinha nada a ver com a gente, né? Aqui diz que o pai, ele marcou essa data pela autoridade dele e que não compete a gente saber isso. A gente não precisa saber disso. Foi como a gente falou na semana passada, acho, que Pedro não precisava saber o destino de João. Ele só precisava saber daquilo que competia a ele. E o que ia acontecer com João não era esse o caso, né? E sobre Jesus voltar, já falou que o dia e a hora ninguém sabe, né? Não lembro mais onde está escrito, mas está falando isso. Só mesmo Deus sabe quando isso vai acontecer. Então, se nem mesmo os anjos sabem, como a gente quer saber? Como a gente espera ser digno de saber isso, né? E a continuação da fala. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os discípulos, eles tinham que começar a pregar em Jerusalém, né? Eles foram instruídos para começar por Jerusalém. E o motivo disso a gente já falou na semana passada, mas vou repetir para quem não viu e para quem viu, para ficar claro e lembrar, né? Os discípulos, eles deviam começar o trabalho deles em Jerusalém porque muitas pessoas em Jerusalém acreditavam em Jesus secretamente e muitas tinham sido enganadas pelos sacerdotes e governantes. E os discípulos deviam chamar a atenção, essas pessoas ao arrependimento, enquanto eles deviam aproveitar enquanto todo o povo estava agitado pelos acontecimentos das últimas semanas, né? E assim, quando o povo ainda tivesse agitado, ainda tivesse tudo aquilo fresco na cabeça, seria mais fácil ensinar eles e chamar a atenção deles, né? Aí, depois que ele fala isso, é a parte que ele vai ao céu, né? Que a gente já falou dessa parte na semana passada, que quando ele terminou de falar isso, ele foi levado às alturas e uma nuvem o encobriu da vista deles. E aí eles ficaram com os olhos fixos no céu, olhando para o céu, acho que olhando para o céu enquanto Jesus subia, para tentar ver o último vislumbre dele, né? Não queriam perder ele de vista. E até que 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, apareceram e falaram com eles. Disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Bom, e agora eu vou falar algumas coisas aqui que são os comentários, que são algumas coisas que tem no livro Libertador, que para quem quiser ler são os capítulos 1... eu falei do livro Libertador por costume, né? Mas não é. É o capítulo 1, 2 e 3 do livro Os Embaixadores. A gente começou um livro novo, né? E pode parecer muito 3 capítulos, mas são 3 capítulos curtinhos, juntos dão só 6 páginas. Então, acho que dá tempo para todo mundo de ler, não é uma leitura pesada, né? E tem algumas coisas aqui bem interessantes. Por exemplo, fala que a igreja é a fortaleza de Deus, a cidade que ele mantém, a cidade de refúgio que ele mantém em meio a um mundo de rebelião. Que toda e qualquer infidelidade por parte da igreja é uma traição contra ele, que comprou a humanidade
com o sangue do seu único filho, né? E desde a sua fundação, a igreja tem sido formada por pessoas fiéis. E em todas as épocas, sua mensagem foi passada às gerações, né? Foi passada a todas as pessoas. Deus enviou os seus anjos para ministrar a sua igreja. E as portas do inferno não puderam prevalecer contra seu povo. Nenhuma força contrária surgiu para frustrar sua obra. Nenhuma além das que ele já tinha previsto. Porque Jesus falou tudo o que ia acontecer. E nenhuma força que ele diz... não surgiu nenhuma força contra a mensagem de Deus que ele já não tivesse dito que ia surgir, né? E ele não abandonou sua igreja, mas ele descreveu detalhadamente tudo o que aconteceria. Ele descreveu o que aconteceria no futuro por meio de profecias. E as profecias, quando a gente olha, nossa, tem tudo isso na profecia, é surpreendente, né? E todos os seus planos serão cumpridos, não importa quanto Satanás tente atrapalhar, ele não vai vencer. Os planos de Deus, todos serão cumpridos. E por mais frágil e defeituosa que a igreja pareça ser, ela é o objeto de maior estima de Deus. É o palco de sua graça, no qual ele tem o prazer de revelar seu poder, que transforma o coração. Deus ele concedeu o Espírito e também diversos dons à sua igreja. Desde o início, Deus tem atuado por intermédio de seu povo para trazer bênçãos ao mundo. E ele continua fazendo isso, né? Essa ainda é a nossa missão, usar o poder de Deus para trazer bênçãos ao mundo. Aqui fala que os discípulos são testemunhas da mensagem de Deus, né? São testemunhas de tudo o que aconteceu. E a glória de Deus, ela devia ser revelada. Seu reino, ele devia ser estabelecido. Os discípulos, eles foram chamados para fazer o trabalho que os líderes judeus deixaram de realizar. Os discípulos, eles eram testemunhas de tudo o que tinha acontecido, né? Num tribunal, uma testemunha quem viu tudo acontecer, né? E vai lá para depor. E aí eles usam isso para saber o que aconteceu, né? Porque senão fica a palavra de um contra a palavra de outro e ninguém sabe o que realmente aconteceu, né? Só se alguma outra pessoa viu, aí que vai dar para saber o que realmente aconteceu. Porque quando as pessoas contam as histórias e elas estão envolvidas no meio, elas geralmente mudam um pouco, né? Cada uma tem uma visão do que aconteceu. Então, se não tem uma testemunha, a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu. E os discípulos, eles viram tudo que Jesus fez enquanto ele estava aqui na Terra. E o trabalho deles era testemunhar tudo que tinha acontecido, era ser testemunhas disso, né? Espalhar essa mensagem para todos da região. E muitos eles pensavam que, a gente falou ontem que o difícil de espalhar a mensagem para a Judéia e para Samaria não era a distância, e sim porque eles pensavam, era o preconceito. Porque muitos pensavam que os gentios eram indignos da salvação, mas entre eles existiam pessoas famintas de verdade. E dessa maneira, Cristo tentou ensinar aos discípulos que no reino de Deus não há fronteiras territoriais, nem classes sociais, nem aristocracia. Que eles deviam levar a mensagem do amor de um Salvador a todas as nações. Deus, ele quer salvar todos. Infelizmente, isso não vai ser possível, mas ele não vai deixar de tentar salvar alguém porque ele é pobre, porque ele é rico, porque ele é judeu, porque ele é muçulmano, porque ele é ateu. Nada disso. Ele vai tentar todos. Ele vai tentar até não dar mais, né? E
Ao perceber que em breve ele deveria deixar seus discípulos continuarem o trabalho, Cristo ele tentou prepará-los para o futuro, porque ele sabia que ia ser difícil quando eles não estivessem aqui. Se acontecesse com os discípulos o mesmo que aconteceu quando Jesus morreu, que eles perderam a fé, aí estava tudo arruinado, né? Então Jesus tinha que preparar eles para tudo que ia acontecer, para eles ficarem aqui na terra sozinhos, né? Para eles saberem como lidar com as coisas, para eles estarem preparados para todas as provações que ia acontecer. Cristo fez de tudo para ensinar eles, né? Tipo pais. Eu vi um negócio numa série uma vez, acho, que um pai estava falando pro filho que falou um monte de coisa, né? Tipo, que amava ele, que ia fazer de tudo por ele, que o trabalho dele era cuidar dele, e que se ele cuidar e ensinar ele, né? E que se ele fizesse o trabalho dele direito, um dia ele não ia precisar mais dele. Porque os pais treinam os filhos para viver a própria vida, né? Eles ensinam os filhos como eles devem viver. E, claro, a gente nunca vai conseguir viver sem Jesus, mas os discípulos deviam estar preparados para quando eles tivessem que realizar o trabalho deles sem Jesus aqui na Terra, né? Jesus nunca ia abandonar eles, mas não ia estar mais fisicamente com eles. E ele sabia que eles sofreriam perseguição, seriam expulsos das sinagogas e lançados na prisão, e alguns até seriam mortos. E ao falar do futuro deles, Jesus ele foi claro e preciso, para que em suas provações futuras eles se lembrassem de suas palavras e fortalecessem sua fé nele como Redentor, em vez de eles ficarem fracos, com medo de tudo que estaria acontecendo, fortalecerem sua fé. E Cristo ele não falhou nem desanimou. E os discípulos deviam mostrar essa mesma fé. Eles deviam trabalhar como ele trabalhou. Por sua graça, deveriam seguir em frente e jamais se desesperando, mas tendo esperança. E por hoje é só. A gente vai falar mais sobre isso que Jesus disse durante essa semana, né? Até amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição juntos todo dia. E tchau, até amanhã, um beijo.